Boa noite, irmãos. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos do 14 até o 26. 2 Timóteo, capítulo 2, versos de número 14 até o 26. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículos do 14 até o 26, que diz assim: Relembre a todas essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Fuja das paixões da mocidade. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Vamos orar? Senhor Deus, queremos colocar este tempo nas Tuas mãos, pedindo, Senhor, que Teu Espírito Santo nos guie. Peço que purifiques os nossos corações, Senhor. Tires o barulho que há na nossa mente agora, todo tipo de distração, Senhor, tira, para que nós possamos escutar a Tua voz hoje, Senhor. Peço, Pai, que coloques também as palavras na minha boca e que as palavras possam ser claras para que os irmãos possam entender tudo hoje, Senhor. Dependo de Ti e eu quero agradecer, Senhor, por este tempo que podemos aprender mais sobre como ser um obreiro aprovado diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Bom, então antes de entrar no sermão, eu acho que é bom recordar alguns pontos importantes desta carta. Por exemplo, qual é o propósito desta carta? Há alguns subpropósitos aqui nesta carta que, combinando elas, formam um propósito principal. Então, em primeiro lugar, o primeiro subpropósito é que havia necessidade de encorajar ao jovem Timóteo, e Paulo escreveu esta carta com o fim de animá-lo e de encorajá-lo a suportar as dores do ministério. Em segundo lugar, o segundo subpropósito é que Paulo tinha a necessidade da presença, do seu filho espiritual e companheiro Timóteo, já que Paulo estava já na beira da morte. Então Paulo escreveu esta carta porque queria a sua companhia. E em terceiro lugar, o terceiro subpropósito desta carta é que é um testemunho de um servo veterano para uma geração mais jovem, com o fim de promover a causa
a despeito das severas consequências de uma lealdade constante a Jesus Cristo. Então, o principal propósito desta carta, combinando essas três, foi motivar o jovem Timóteo a assumir a sua parte do ministério de Paulo, suportando as provas do ministério com perseverança, com pureza e com piedade. Irmãos, esta carta tem o mesmo propósito para a igreja de hoje também, a igreja da Ibage, para o corpo de Cristo. E o meu desejo hoje é que nós todos estejamos atentos, sensíveis à voz do Senhor, porque esta carta não somente vai para aqueles jovens que desejam ser pastores, mas vai para todos aqueles que são filhos de Deus e querem fazer parte da obra do reino de Deus. Amém? Então, o contexto desta carta mostra que Paulo fez o melhor para animar, para encorajar e para animar Timóteo. Mas Paulo, posteriormente, passa a dar algumas instruções específicas a Timóteo, exortações acerca das heresias que estavam surgindo naquele momento. E hoje lidaremos com 3 tipos de exortações que Paulo faz a Timóteo. O sermão está dividido em 3 sessões. A primeira parte, Paulo exorta a Timóteo como obreiro. Bem que ele fala: Timóteo, relembre, procure, evite, siga, fuja. São orientações, está no imperativo aqui. Segunda parte do sermão, Paulo exorta Timóteo para ele ser um utensílio para a honra nas mãos de Deus. Timóteo tinha que se purificar de tudo aquilo que era iniquidade, para assim ser usado nas mãos de Deus. E terceira parte do sermão, nós veremos Paulo exortando a Timóteo como servo, evitando questões nécias e tratando com paciência aqueles que estavam no erro. Então, irmãos, hoje nós agora vamos começar com a nossa primeira parte, que é o obreiro aprovado por Deus, que era o que Paulo anelava para que Timóteo assim fosse. Vamos ver aqui o versículo 14, rapidamente. Paulo diz: Timóteo, relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Paulo então começa esta série de exortações com o seguinte chamado: relembre a todas essas coisas. Agora, o que significa todas essas coisas? Relembrar o quê? Paulo está se referindo a quê? Que coisas devem ser recordadas aqui? Então, quando Paulo diz a Timóteo, relembre todas essas coisas, Paulo está dizendo: Timóteo, faz-lhes lembrar aos irmãos que estão em Éfeso constantemente as verdades que eu te ensinei um dia e que você ouviu de mim. Por exemplo, olha o que Paulo diz a Timóteo: olha, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu, com fé e com amor que há em Jesus Cristo. Está em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13. Outra: o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Timóteo, lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Então, Paulo está dizendo aqui a Timóteo que ele deve lembrar e relembrar a outros a sã doutrina, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, que é apto para ensinar e instruir a outros também. Irmãos, e quão importante é o Evangelho? O Evangelho que, inclusive, está refletido nos versículos 11 e 13. Se vocês prestarem atenção rapidamente, olha o que diz. Versículos 11 e 13. Está um pouquinho mais atrás, no capítulo 2. É um hino que a igreja primitiva cantava. Diz assim: fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanecerá fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. E, irmãos, isto aqui é o Evangelho.
Paulo está dizendo: Timóteo, relembra-te do Evangelho e lembra também a todos os demais, porque sem isto nada tem sentido. Porque o Evangelho, essa é essa doutrina que fundamenta a igreja. Timóteo, recorda-lhes uma e outra vez que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Jesus venceu a morte. Se você negar isso, ele também te negará. Se você persevera, com ele você reinará. E essa é a mensagem que Paulo anela e quer que Timóteo transmita, anuncie, ensine, relembre e testemunhe a outros na igreja. Olha o que diz na segunda parte do versículo 14. Diz que Timóteo deveria dar testemunho solene diante de Deus. Agora, como? De que maneira Timóteo poderia dar um testemunho? As respostas estão ali nos versículos 15 e 16. Olha só o que diz. Timóteo, procure apresentar-se a Deus aprovado, como Timóteo deveria dar testemunho, era procurando a aprovação de Deus em todo momento. Sendo aquele obreiro que maneja bem a palavra de Deus, que maneja bem a palavra da verdade e evita também os falatórios inúteis e profanos e discussões sem sentido. E você, irmão, pode observar que um obreiro de Deus, você não vai ver ele constantemente metido em brigas, em discussões na igreja. Ou não deveria ser assim. Então é imprescindível aqui para Paulo que Timóteo advirta as pessoas solenemente, dando um bom testemunho de vida perante os irmãos e perante Deus, para que assim as contendas de palavras se previnam na igreja. Porque isso é o que estava acontecendo em Éfeso. Brigas e discussões, todo momento. Tanto é que Paulo, reiteradamente, sempre está dizendo a Timóteo: Timóteo, não se envolva nessas coisas. Olha só, o versículo 16 diz: evite os falatórios inúteis e profanos. No versículo 23 diz: evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. No versículo 24, Paulo repete: o servo do Senhor não deve andar metido em brigas. Paulo dá muita ênfase nisso. E Paulo está dizendo aqui basicamente certo. Não troca argumentos. Paulo está desencorajando aqui o debate público com hereges. E Paulo está sublinhando aqui o perigo de estar envolvido nesse tipo de discussões que só geram disputas e não trazem nenhum tipo de edificação na igreja. Irmãos, muitas vezes nós também, trazendo a aplicação para aqui, nós temos que aprender a nos centrar nas coisas que são essenciais. Muitas vezes nos focamos em coisas secundárias. E tem vários exemplos aqui que a gente pode dar, talvez não só dessa igreja, mas a gente até pode ser teologia, esses debates teológicos que às vezes não servem para nada. Uma coisinha que me chama a atenção, tem muita gente que gosta de debater sobre escatologia, sei lá, pneumatologia, amartologia, tudo gia, mas nem sequer tem um evangelho no coração. De que serve isso? Temos que evitar discussões, porque elas são bastante perigosas e podem causar que muitos se desviem da fé. Temos uma responsabilidade diante de Deus como obreiros. Olha só o que diz Colossenses capítulo 2, verso 8. Não precisa abrir ali, mas prestem atenção. Paulo diz à igreja de Colossos, os colossenses: tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas,
conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Não segundo Cristo. E isto é o que estava acontecendo também em Éfeso. Heresias estavam entrando e a igreja alguns dentro da igreja estavam distorcendo a verdade, através de pessoas como Himeneu e Fileto, que é o que diz o instrumentos nas mãos do diabo para destruir e para corromper a fé de muitos. E isto é uma realidade que infelizmente continua acontecendo nos dias de hoje. E eu não quero detalhar muito que tipo de filosofias ou que tipo de debates, porque não importa. O que importa é que a gente tem que conhecer o verdadeiro evangelho. Isso que a gente tem que conhecer. A gente conhecer do evangelho, bem, a gente não vai ter por que se intrometer em outras coisas. Irmãos, a gente só tem que se focar em Jesus. Jesus, que Ele é o nosso fundamento, Jesus é o nosso Senhor, Jesus que é o nosso Salvador, o nosso resgatador que pagou a minha e a sua dívida, morrendo na cruz, foi sepultado, mas quando abriram aquele túmulo, ninguém mais estava lá, porque Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, venceu o pecado e Ele está sentado à destra do Pai, porque Ele nos salvou. Este é o evangelho que fundamenta a igreja e isto é o que importa de verdade, não outras coisas. E não é por ser básico, mas é porque de fato é o nosso fundamento. De que você serve argumentar sobre pneumatologia se você nem sequer tem a Cristo no seu coração? A palavra de Deus nos confronta mostrando-nos que só há um caminho e uma verdade, e isto é Cristo. Você quer a verdade absoluta? Isto é Cristo. Você quer a sã doutrina? Isto é Cristo, o Evangelho. Tudo que não seja segundo Cristo, simplesmente descarte, porque de nada serve. Tudo começa com Cristo, porque Ele é o nosso fundamento, e partimos dele. Se não partimos de Cristo, irmãos, vivemos no engano, na invencionice ou na inverdade. De nada serve. O versículo 19 diz: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Com este texto aqui, Paulo deseja incentivar e encorajar Timóteo ao citar isto. Paulo quis dizer a Timóteo o seguinte: olha, haverá pessoas que distorcerão o Evangelho, haverá pessoas que distorcerão a palavra de Deus, haverá pessoas que rejeitarão a palavra de Deus, mas tranquilo, não se desanime, porque Deus vai te dar capacidade para que você possa distinguir entre aqueles que são servos fiéis e aqueles que são infiéis. Somente confie em Deus e permanece nele. Irmãos, e é muito fácil aqui, porque bem que o selo diz, o fundamento diz que há este selo. Aqueles que pertencem ao Senhor, estes se afastam da injustiça. E aqueles que permanecem na injustiça, estes são os infiéis, que no presente caso são aqueles que ensinam uma doutrina diferente do Evangelho de Cristo. Nós, como obreiros de Deus, nós devemos ter em consciência todas estas coisas. Devemos ser obreiros que manejam bem a palavra da verdade. Devemos ser obreiros que testemunham e abraçam o Evangelho, de modo que outros possam ver a Jesus em nós e que eles possam ver essa verdade através de nós. Temos que ser obreiros aprovados por Deus. Paulo deseja que Timóteo seja um obreiro aprovado por Deus. Mas Paulo também deseja que Timóteo seja o utensílio nas mãos de Deus. E essa é a nossa segunda parte. Vamos ler os versículos
20 e 22, rapidamente. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será um utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Paulo aqui está alentando a Timóteo a se separar do mal, para que ele possa ser útil ao Senhor. Mas para isso Paulo nos ensina e faz uma ilustração para que nós possamos entender um pouquinho. Paulo fala sobre uma casa enorme com vários utensílios dentro. E se você percebe bem, há uma distinção entre esses materiais, entre esses utensílios. Eles são feitos de materiais diferentes. Diz que uns são feitos de barro, outros de madeira, depois há outros que são de prata e outros que são de ouro. E por outro lado também há diferenças nas funções de cada utensílio. Uns são para usos honrosos e outros são para usos desonrosos. E quando Paulo fala aqui dessa casa grande, ele está se referindo à igreja, onde os verdadeiros crentes são os utensílios de ouro e de prata, e são destinados a usos honrosos, em contraste com os falsos crentes como Himeneu e Fileto, que são utensílios de barro e de madeira, destinados para usos desonrosos. E esta interpretação aqui serve para dar uma resposta à presença de falsos mestres dentro da igreja em Éfeso. E ainda que temporariamente ambos crentes e falsos mestres estejam juntos, mesclados, os seus destinos serão muito diferentes depois. Esta é uma das interpretações. Agora, tem outra interpretação que coincide com a parábola de Jesus, de joio no meio do trigo. Portanto, Paulo nos ensina que não nos devemos surpreender com inconversos, que estejam mesclados entre os crentes da igreja. Então, segundo esta interpretação, o objetivo de Paulo foi encorajar os crentes a se separarem do mundo, com o fim de que estas pessoas, como você e como eu, tivessem mais possibilidades de servir ao Senhor e o seu reino. E cada um tem a responsabilidade de servir ao seu Deus e ao seu reino. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Você quer ser um servo do Senhor? Você quer ter responsabilidade dentro do reino? Ninguém pode determinar essa resposta por você. Devemos buscar a forma de ser utensílios para a honra do Senhor, mas isso somente depende de você. Se você quer ser um instrumento de honra, você tem que se permitir deixar ser utilizado. Você, o que você é, irmão? Você é um utensílio de ouro, de prata? Você é um utensílio de barro ou de madeira? Qual é a sua situação? Você quer ser usado para feitos honrosos? Paulo exorta Timóteo da seguinte forma aqui, porque para ser usado para feitos honrosos, primeiro o utensílio tem que estar limpo. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Agora, o que significa paixões de mocidade? Será que são desejos sexuais apenas? Eu creio que Paulo quis ser muito mais profundo nisto. Paixões de mocidade, para mim, não se limita somente a desejos sexuais, porque há muitas outras paixões próprias da mocidade. Por exemplo, uma atitude temperamental e reflexiva, a intolerância, a tendência de discutir tudo, a rebeldia contra a autoridade, o orgulho, os prejuízos, a ambição, a raiva, a violência, a autoindulgência,
atitudes que desconsideram a outros, o desejo de sobressair, de brilhar, de ter dinheiro, de ter fama, de ter prazer, de ter domínio. E Paulo está dizendo aqui a Timóteo: Timóteo, fuja de todas estas paixões, porque nós, como obreiros de Deus, nós devemos fugir destas paixões. E estas paixões aqui, diz aqui o texto, que são da mocidade. A gente às vezes entende que somente é para crianças, adolescentes, jovens. E eu acho que não é não. Isso aqui também vai para os irmãos que têm 30, 40, 50, 60, 80, 100 anos. Porque tenho a certeza que cada um de vocês também lutam com estas paixões. Verdade ou mentira? Temos que fugir das paixões da mocidade, porque senão nós vamos contaminar muito fácil. A gente cai fácil. E eu acredito que todos nós, irmãos, queremos ser utensílios para a honra nas mãos do Senhor. Devemos então seguir a justiça, a fé, o amor e a paz, para assim ser usados como utensílios para honrar a nosso Deus. Então vimos a importância de um obreiro, vimos a importância de ser um utensílio nas mãos de Deus, e agora veremos as características de um servo de Deus, que é a nossa terceira parte. Como um servo de Deus deve proceder. Vamos ler dos versículos 23 até o 26, que diz: evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Irmãos, com certeza, você talvez possa estar lidando com uma pessoa, com um irmão difícil na igreja. Talvez essa pessoa até conheça o Evangelho, de ouvir falar, mas só que talvez essa pessoa não recebeu o Evangelho no seu coração. E a gente tem pouca paciência com essas pessoas. É muito fácil a gente brigar com essas pessoas, evitar essas pessoas. Mas o desafio aqui é que a gente não pleiteie com essas pessoas. Não pleiteie com essa pessoa, não desista dela. O servo do Senhor não deve ser contencioso. Mas tente e continue apresentando o Evangelho para essa pessoa. Ensine-a atenciosamente, brandamente. Discipline essa pessoa com mansidão, na expectativa de que um dia essa pessoa retorne, recobre a vista e se arrependa, e reconheça o quão errado estava. E nós temos que aprender a ser misericordiosos, porque muitas pessoas estão vivendo na insensatez. Talvez você tenha um familiar, um parente, filho, um pai, mãe, que não conhece o Evangelho. Você vai fazer o quê? Vai desistir? Não, já tentei muito, já falei do Evangelho. Eu já escutei muitas vezes isso. Pessoas desistem fácil. Não, esse fulano já não tem jeito. Irmãos, não desistam dessas pessoas. Persistam nelas. Porque um dia houve pessoas que também tomaram o seu tempo, tiveram paciência para investir em nossas vidas. Porque um dia nós também estávamos perdidos. E Deus, a vontade de Deus, é que essas pessoas se libertem das garras do diabo e sejam salvas. E eu gostaria de compartilhar brevemente 2 versículos que reafirmam que Deus deseja sim a salvação de perdidos. Rapidamente, 2 Pedro capítulo 3, verso 9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada.
Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Outro versículo diz: isto é bom e aceitável diante de Deus. Nosso Salvador deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, irmãos, Deus deseja, Ele anela, Ele quer que todos procedam ao arrependimento e cheguem ao conhecimento pleno da verdade. E devemos recordar que Deus é o Deus do impossível. Ele é capaz de mudar corações como mudou o seu e o meu um dia. Portanto, o nosso papel como servos de Deus é de ser servos brandos, mansos e aptos para ensinar inclusive aquelas pessoas que são difíceis, ao nosso ponto de vista até impossíveis de lidar. Porque Cristo também morreu por essas pessoas. E nós devemos sempre relembrar que houve pessoas que investiram em nossas vidas. E nós um dia também não éramos fáceis. Um dia nós também estávamos perdidos, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas alguém nos mostrou o Evangelho, nos ensinaram brandamente, pessoas foram mansas conosco. E hoje, graças a Deus, temos a salvação em Jesus Cristo. E se você é servo de Deus, o mais fácil é rejeitar essas pessoas e entregar essas pessoas a Satanás. Mas por que você não faz o mais difícil? O meu desejo é que nós investamos nós também na vida dos outros, porque Deus tem o poder para abrir os olhos, tocar corações e mudar vidas. Deus deseja e Deus anela que perdidos venham ao conhecimento pleno da palavra, da verdade, e obtenha por fim a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. E para finalizar, irmãos, eu gostaria de finalizar com 3 breves aplicações. 3 aplicações para as nossas vidas. A primeira delas é que sejamos obreiros diligentes, aprovados por Deus em nossas vidas, nas nossas atitudes, nas ações, nas palavras, no linguajar, na conduta. Que sejamos utensílios de bênção para a honra nas mãos do Senhor. Que fujamos das nossas paixões e pecados, para assim poder ser úteis e ser usados pelo Senhor. E terceiro, que sejamos servos de Deus, mansos e pacientes em todo momento, principalmente para aqueles que estão perdidos e precisam de Jesus, porque esta é a vontade de Deus. E o meu desejo é que você guarde essa palavra no seu coração e entenda que o chamado de Deus para a sua vida, como obreiro, como utensílio e como servo de Deus. Amém? Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar. Senhor Deus, queremos agradecer por Tua palavra, Senhor, e eu peço que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações, que não rejeitemos estas palavras, Senhor, e que possamos meditar e pensar nelas, Senhor. Queremos ser obreiros aprovados diante de Ti, queremos ser utensílios para a honra nas Tuas mãos, e queremos também ser servos, Senhor, sempre submissos a Ti, fazendo a tarefa difícil que Tu nos encomendaste, Senhor, predicar o Evangelho, inclusive para as pessoas que são difíceis dentro da igreja. Ajuda-nos a entender, Senhor, que o Evangelho é a sã doutrina que fundamenta esta igreja e que não há nada mais importante que isso, Senhor. Ajuda-nos a entender isso e a levar isso nos nossos corações. Agradeço por Tua palavra uma vez mais, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.